Meu namorado terminou comigo. Depois de 6 anos por mensagem. Estou sem chão. Hoje precisei mandar mensagem para ele e ele me tratou numa frieza horrível, como se fôssemos estranhos. Existe uma complexidade nessa história muito grande. Porque dentro da cabeça dessa leoa deve estar um negócio muito denso, muito escuro. Porque é uma situação tanto quanto delicada. São 6 anos, né, gente? 6 anos é bastante tempo. 6 anos de um relacionamento que do nada termina por mensagem. E aí eu fiz questão de perguntar para essa leoa se esse terminar por mensagem era porque existia uma distância geográfica. Às vezes a gente não sabe, né, gente? E a verdade é que não. Esse ex que terminou por mensagem morava a 30 minutos dela. 30 minutos. E aí, o que eu acredito que está passando dentro da cabeça dessa leoa? Onde eu errei? O que eu não vi? Quando foi que nos afastamos? Por que do nada ele decidiu terminar e dessa maneira? A justificativa que esse ex deu para ela foi a seguinte: eu cansei desse relacionamento. Mais alguém ouviu uma justificativa assim? Eu cansei, eu não quero mais, eu não tô mais afim. A carga que essa leoa tem hoje de culpa, de peso, de julgamento, ela deve estar muito grande, porque o que acontece? O primeiro pensamento disso tudo, quando você passa por um fim de relacionamento assim, que termina dessa maneira, a primeira coisa é tentar voltar para o passado. É como se você tivesse um quebra-cabeça e aí você tenta construir de novo, né, montar todo esse quebra-cabeça para que você consiga enxergar qual que é a peça que foi colocada errada. Qual que é a peça que faltou? E aí você fica tentando reviver esse passado, olhando para todos os sinais, para tentar compreender, ficar revivendo essa história. Só que a gente precisa entender que essa culpa, essa carga que talvez você está se colocando, toda essa energia que você está desgastando para entender aonde foi que você errou, essa responsabilidade que talvez você está carregando agora para reconstruir isso tudo, isso não é saudável. Porque a gente não vai conseguir ter essas respostas, a gente não vai conseguir ter essa certeza. E aí eu vejo que muitas de vocês hoje cometem esse erro de ficar tentando encontrar uma justificativa para o término. A gente fica muitas vezes tentando falar com o ex, puxar assunto, perguntar 1, 2, 3, querendo tirar da boca desse ex a razão, o motivo que levou ele a terminar esse fim de relacionamento. Só que a verdade, diante disso tudo, é que não vale a pena. Por que eu tô te falando isso? Porque você não vai conseguir extrair essa informação. Ou pelo menos não a informação verdadeira, muitas vezes. Nessa situação, esse ex mandou mensagem, gente. Ou seja, ele já tá com o gatilho de fuga acionado há muito tempo, ele já planejou isso. E aí não é para vocês ficarem se remoendo, tentando entender. Eu vou te dar um conselho bem radical aqui. Não tenta entender. Não tenta ir atrás dessa resposta. Não fica se perguntando, não fica gastando a tua energia. Não fica tentando colocar essa pessoa contra a parede, porque se esse teu ex quisesse realmente falar o motivo desse término, ele teria uma conversa saudável com você. E muitas vezes
Isso é um ponto que vocês não entendem. Muitas vezes o teu ex não tem recurso emocional. Nem ele tem habilidade para conversar, nem ele sabe entender as emoções dele. Se você tem dificuldade de entender as tuas emoções, como é que tu vai cobrar do outro uma resposta diante de um fato que nem ele muitas vezes sabe por que ele foi tomado por esse impulso? Por que ele decidiu? Ele simplesmente decidiu e foi. Então não cabe a você querer saber essa resposta, porque muitas vezes ele vai vir com uma resposta incoerente, que não é verdade. Nem ele sabe o que levou ele a trair, nem ele sabe o que levou ele a mentir, a enganar. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais você tenta buscar uma justificativa, mais você se desgasta. E aí o problema de tudo isso é que quando você não recebe a resposta que você gostaria do teu ex, você fica criando infinitas possibilidades, infinitas hipóteses. E aí faz você cair num cenário de mais dor e sofrimento, porque aí você gasta mais tempo, você gasta mais o teu emocional e você fica nessa roda gigante o tempo todo que não sai desse ciclo, não sai dessa bolha. Eu sei que é difícil. Eu sei que você quer entender com os mínimos detalhes. Eu sei que você quer ter uma resposta. Todos nós somos movidos pelos porquês da vida. Ah, se eu te disser assim, toma uma água agora, você vai tomar? Não, mas se eu te disser assim, toma uma água agora para você se hidratar e para você conseguir que o teu sangue flua melhor, sei lá. Eu te dei uma justificativa, eu te dei uma razão e aí você aceita. E aí, quando você não tem essa justificativa do fim do relacionamento, você não aceita, você não entende. Só que, como eu falei, às vezes a justificativa ela não vai ser suficiente para você internalizar esse término. Então, você precisa fazer um caminho oposto. Em vez de você querer entender essa justificativa do outro, do teu ex, que muitas vezes não vai vir, que muitas vezes, como é o caso dessa Leu aqui, foi um término que acabou por mensagem. Você precisa buscar uma justificativa na sua mente. E essa justificativa, cuidado, não é uma justificativa de que eu errei, eu fracassei, eu sou ruim, eu tenho defeitos, eu não fui boa o suficiente, não é essa justificativa. Porque quanto mais você ficar trazendo esses sentimentos, mais você vai ficar te sabotando, mais você vai demorar para superar o teu ex. Então eu preciso que você coloque um ponto final nessa história. E um ponto final que seja com as tuas justificativas, com aquilo que você acredita. Só que se você só acredita coisa ruim sobre você, e se você só carrega uma carga emocional ruim desse fim de relacionamento, o ponto final que tu vai colocar vai ser um ponto final muito ruim, muito complicado. Então, você vai ficar suscetível. Suscetível a quê, Andressa? Suscetível a colocar um ponto final onde você abre uma ferida de rejeição gigantesca, onde no teu emocional você coloca uma ferida do abandono, da culpa, onde você fica remoendo esse fim de relacionamento. E é por isso que esse ponto final, quando ele vier, quando você colocar esse ponto final, ele tem que ser um ponto final com muita sabedoria. Caso contrário, esse livro vai ficar aberto, essa história vai ficar incompleta. E a história incompleta faz você sempre ficar recaindo nesse cenário, voltando para esse passado, para esse fim de relacionamento.